Olá, vamos para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai falar sobre potenciação. Potenciação é um nome que vem lá de potência e quando a gente fala em potência, a gente lembra de algo forte, enorme, gigante, né, muito grande. Para quem tem uma certa idade aí, um pouquinho mais velho aí, sabe que nós no passado tínhamos o desenho, né, o desenho animado do Popeye ou Popeye. E ele tomava sua dose de espinafre e de repente ele ficava muito forte, muito potente. E com essa força ele conseguia vencer o seu pretenso inimigo, que era o Brutus, que queria sempre fazer algum mal para ele ou raptar a sua namorada, que era a Olivia Palito. Mas, voltando à questão da potência, né? Por que a gente tem potenciação dentro da matemática? Justamente porque existem números que muitas vezes são gigantes, são enormes, e para a gente representar esses números com vários dígitos, por exemplo, um número que tem lá 350 dígitos, imagina como a gente vai ter uma demora em representar isso no papel para fazer cálculos ou até para associar mentalmente. Então, a potenciação é uma forma de a gente criar um modelo matemático para que a gente represente esses números grandes de uma forma simplificada. E o modelo matemático que foi criado para a gente representar os números enormes através da potenciação é esse aqui que aparece no quadro. Ele vai ter um número que vai estar sendo anotado como uma base, por isso que eu coloquei aqui a letra B de base, e outro número vai aparecer no expoente. Mas por que tem que ter uma base e um expoente? Porque geralmente a potenciação está ligada a um processo de multiplicação de um número por ele mesmo, por duas, por três, por quatro, mil vezes, quantas vezes a gente quiser. Então, na base, a gente vai ter um fator que vai indicar o número que vai se repetir nessa multiplicação com ele mesmo. Por isso que a potenciação está associada diretamente com essa operação de multiplicação, a operação aritmética que a gente tem na matemática. E quantas vezes eu vou multiplicar esse número por ele mesmo? Então a gente indica um fator aqui no expoente para dizer se é um número multiplicado 3 vezes por ele mesmo, é claro que eu vou colocar o número 3 aqui no expoente. Vamos para exemplos mais diretos e assim a gente consegue dar início ao entendimento da potenciação, principalmente a partir de algumas regras que não podemos esquecer. Tá? A primeira regra que aparece é qualquer base elevada a número nulo ao número zero, o resultado vai ser 1 para essa potenciação. Então aqui a gente tem o exemplo de 8, que é a base elevada no expoente zero, o resultado aqui é 1. Quando a gente vai ter uma outra possibilidade de ter um expoente igual a 1, também indica que não temos como fazer o número da base multiplicado por ele mesmo, porque esse número da base só vai aparecer uma vez. Como ele vai ser multiplicado por outra coisa que não existe, que não aparece? Então, existe uma segunda regra, que é qualquer número de uma potenciação, uma base que é elevado ao expoente 1, vai repetir a própria base, vai ser esse mesmo número. Por isso que o resultado de 5 elevado a 1, ele é praticamente o valor da base. Então a gente repete aqui como valor de resultado. Se eu tivesse 8 elevado a 1, seria a resposta 8. Se eu tivesse 1000 elevado a 1, também teria a resposta 1000. A gente repete o valor da base. Mas agora sim, agora a gente entra nessa regra de fazer a multiplicação do número da base por ele mesmo, tantas vezes quanto indica o expoente. E é nesses três exemplos aqui que a gente vai ver especificamente, de forma simples, como é que isso funciona. Quando eu tenho a base 2 e o expoente é 2, a gente lembra, eu preciso repetir a base multiplicada por ela mesma por duas vezes. Então o processo vai ser o 2 vezes 2, e aí você já sabe que 2 vezes 2 é 4, e isso aqui pode ser também entendido como a visualização de um processo geométrico. A gente pode pensar aqui que eu tenho, geometricamente, vou colocar para cá, um quadrado que tem tamanho 2, a gente pode até dividir aqui. Então, essa dimensão aqui é 2, o lado aqui também é 2, e aí 2 vezes 2 vai me dar o resultado de 4. O 4 o quê? 4 quadrados de dimensão 1, que a gente está trabalhando aqui, tá certo? Próximo exemplo. Aqui já aparece o 2 na 3. E quando a gente fala 2 na 3, na potência 3, a gente até pode associar com as questões cúbicas, né? O 3 tem a ver com a questão espacial cúbica. Então, se com o 2 a gente tem algo quadrado aqui,
no sentido de que nós estamos trabalhando no plano. Quando eu faço a base 2 vezes 2 vezes 2, porque a instrução é repetir 3 vezes, a gente vai ter o resultado aqui como 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. E aqui sim, eu posso imaginar que eu tenho um quadrado aqui, e ele tem duas dimensões, e também ele vai ter a questão cúbica, em que a gente tem aqui, tentando representar aqui de uma forma mais simples, o que significa esse resultado 8 aqui? Para a questão cúbica, 2 vezes 2 vezes 2, a gente imagina que aqui o lado é 2, aqui o outro lado é 2, e aqui a altura é 2, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 cubos, e lá na parte inferior a gente tem um cubo, 2, 3, e o outro lá atrás também. Então aqui nós temos a representação geométrica dessa expressão 2 ao cubo, ou então a gente pode dizer assim, 2 elevado a 3, o resultado é simplesmente 8, se a gente quer fazer uma análise somente numérica. Por fim, nós temos aqui o 3 elevado a 3. Então agora a base mudou, é a 3 que tem que ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Agora sim, a gente tem 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Da mesma forma, eu deixo o desafio para vocês aqui. Vocês tentem montar agora o mesmo cubo, só que com 3 lados, e ver se não vai dar aquele cubo mágico que muitas vezes a gente, na infância, a gente tem aí para brincar. E tem quantos cubos ali no cubo mágico? Tem que ter, então, 27 cubos para a gente representar esse resultado aqui numérico. Vamos agora ver outras regras que são bastante importantes. Tá? São regras básicas, mas são importantes para uma aula inicial de potenciação. Existe uma outra regra que diz: todo número de base de uma potenciação que for negativo, se ele for elevado a um número par, o resultado dessa potência vai ser sempre positivo. Isso é muito fácil de verificarmos, porque é só a gente fazer a operação da potenciação como está indicado aqui. Eu vou pegar agora o menos 4, que é a base, vamos usar os parênteses para não ter problema de sinal aqui, e vou repetir isso mais uma vez, menos 4. É claro que se eu tenho aquela regra de que a multiplicação, quando trabalha com números negativos, se é um número negativo vezes outro número negativo, isso dá um resultado positivo. Quando eu tenho de forma par, menos 4 vezes menos 4, é óbvio que a gente vai ter como resposta um número positivo aqui. 4 vezes 4, 16, de forma positiva. E se eu tivesse um número negativo na base, mas num expoente que seja ímpar? Aqui tem outra regra. Quando a gente tem um expoente que é ímpar, o que vai acontecer? Vai ser sempre menos vezes menos, que dá mais na multiplicação. E na questão do 3, vem mais uma multiplicação por um número negativo, um número que resultou positivo mais outro número que é negativo, vai resultar pela multiplicação uma expressão negativa. Então, para vocês enxergarem melhor, a gente vai colocar aqui o menos 4 vezes o menos 4 vezes o menos 4, porque a instrução é repetir 3 vezes, está aqui no expoente. E agora a gente tem, vamos fazer com calma aqui, menos 4 vezes menos 4, a gente sabe que deu um número positivo, mais 16. Agora a gente vai multiplicar por menos 4. Então, eu vou colocar o resultado aqui. 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 1, 4, 5, 6, 64. E agora, o resultado é positivo ou negativo? Como eu tenho um número positivo vezes um negativo, a gente sabe que a resposta é menos 64. E aqui que a gente começa a concluir. Sempre que tiver número ímpar de multiplicações, sempre vai ter um número negativo para dar como resposta um resultado negativo da potência. Quando for multiplicações aos pares, poderia ser menos 4 na 2, menos 4 na 4, menos 4 na 6 e por aí adiante, nós vamos ter resultados positivos. E para terminar, mais duas regras muito básicas, que é quando a gente trabalha com números fracionários, né? Quando tem razões, frações. Então, existe uma outra regra que diz, agora não é a base que é negativa, mas sim o expoente. Então, quando a gente tem um expoente negativo, nós temos a regra de que você deve inverter a base, né, e colocar o expoente
com módulo, transformar ele em positivo, né? Quando a gente coloca um número dentro de um módulo, ele fica positivo. Então, a regra é, vamos inverter a base. Qual é a base? A base é 2. Qual é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1/2. Isso quando a gente trabalha com números fracionários. E o que a gente faz com o expoente do 2, que é -1? A gente vai colocar ele positivo aqui, ó. Então, o -1 ficou junto com a base, vai sendo carregada com a base, e ele fica positivo. Por isso que o resultado final é 1 sobre 2 no expoente 1. Lembra que 2 no expoente 1 entra nessa regra de qualquer número elevado na potência 1 vai dar ele mesmo. Então, o resultado final é simplesmente 2. E por fim, aqui a gente tem uma outra fração, 2/3 elevado na -2. Como a gente tem que inverter a base, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui o 3, fica dividindo o 2, a gente inverteu. E podemos, inclusive, arrastar ou manter aqui, porque a base serve, o expoente serve para os 2, a gente vai colocar o 2 de forma positiva, que também poderia ser colocado como 3 na 2 e o 2 na 2. Existem diversas propriedades quando a gente trabalha com potenciação, mas hoje vamos ver aqui algumas das importantes que também são corriqueiras nas provas, nos concursos e no dia a dia quando a gente trabalha com a matemática das potências. A primeira propriedade, ela trabalha ou ela trata de quando a gente tem bases iguais que são multiplicadas, mas os expoentes são diferentes. Então, o que a gente faz quando a base é a mesma, mas os expoentes são diferentes? Então, a gente imaginou aqui que tem uma base no expoente E1 e tem outra base no expoente E2, e esses dois números, essas duas potências, estão sendo multiplicadas. O que a gente faz com isso? Eu vou trazer um exemplo. A regra geral é a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, eu pego o expoente 1 mais o expoente 2. Para a gente ter uma noção de um exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho a base 2 elevado na potência 2 e vezes a base 2 elevado na potência 3. Se a gente for trabalhar respeitando a propriedade, a gente vai manter a base e somar os expoentes. 2 mais 3, resultado final, 2 na 5. Vamos fazer mentalmente aqui quanto que é o 2 na 5? Ou se você tiver dúvidas, a gente tem que repetir o 2 por 5 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2, 32. Então, o resultado dessa operação, usando a propriedade de manter a base e somar os expoentes, o resultado é 32. Vamos conferir se isso é verdadeiro? Se a gente fosse calcular separadamente, quanto que é 2 elevado na 2? 2 vezes 2 é 4. E quanto que é 2 elevado na 3? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, como resultado final, a gente teria que ter 4 vezes 8, que é 32. Então, a gente conseguiu provar que essa propriedade de manter a base e somar os expoentes está ok. Dá o resultado que a gente está buscando de forma matemática e correta. Vamos ver outra questão agora, outra propriedade. Inclusive, eu vou apagar essa parte aqui. Foi só uma verificação. E vamos aqui para uma segunda propriedade. Quando eu trabalho um número de potência dividido por outro, se as bases forem iguais, a regra muda um pouco. A gente mantém a base, mas eu vou pegar o expoente do numerador, o E1, e vou subtrair pelo expoente do denominador, E2. Em suma, é como se a gente estivesse invertendo essa base aqui e depois multiplicasse. Mas vamos fazer pela propriedade. Agora eu posso trabalhar os mesmos números. Vamos colocar aqui o exemplo da base 2. Vamos dizer que aqui que o E1 vale 3. E nós temos o denominador, o 2 na 2. O que a gente faz pela propriedade? A gente vai pegar, manter a base e fazer 3 menos 2, porque a regra é, faz o exponente 1 menos o expoente 2.
E o resultado disso aqui vai ser 2 elevado a 1, que é igual a 2. Vamos verificar? A verificação seria quanto que é 2 elevado na 3. A gente já está craque, né? A gente sabe que isso é 8. Dividido por 2 elevado na 2, que é 4. Resultado igual a 2. Então, está provada também que essa propriedade funciona não só para essas bases aqui, mas para bases maiores, para expoentes maiores. E por fim, vamos na terceira propriedade. Aqui nós estamos vendo que é uma potência de uma outra potência. Nós estamos assim com a base no número exponencial 1, e este resultado vai ser elevado no expoente 2. A regra geral diz que a gente mantém a base e simplesmente não soma nem subtrai, mas multiplica o expoente 1 pelo expoente 2. Então eu posso colocar o E1 vezes o expoente 2. Vamos para o nosso exemplo? Vamos imaginar que a nossa base aqui é 2. Nós estamos com o expoente 1 pode ser o 2, e o expoente 2, que é fora aqui, pode ser o 3. Então agora, pela propriedade, a gente pode transformar isso em 2, mantém a base, e multiplica o 2 vezes o 3, resultado final, quanto que é 2 vezes 3? 6. Então, equivale a gente ter a base 2 6 vezes aqui, multiplicada por ela mesma. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 6. E a gente sabe que 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, 16, 32, 64. Esse seria o resultado. Vamos fazer a nossa conferência. Vamos fazer aqui 2 vezes 2 é 4. E 4 elevado na 3, até a gente já fez um exercício assim na nossa aula. 4 vezes 4 vezes 4, resultado, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, essas três propriedades realmente funcionam. A gente não precisa desmistificar os números, como fazer essas conferências, a gente já pode aplicar a propriedade. Resumindo, tem mesma base, expoentes diferentes, somos expoentes mantendo a base. Tem mesma base na divisão de frações, mas expoentes diferentes, mantém a base, subtrai o expoente do numerador pelo denominador. E por fim, se você tem uma potência de outra potência, você mantém a base e multiplica os dois expoentes. E aí você pode fazer o cálculo e chegar ao seu resultado final. Tem mais duas propriedades que também considero primordiais, importantes, que é a questão da distribuição, né? Quando é distributivo em relação a ter bases diferentes, mas o expoente é igual. Então aqui a gente tem um exemplo de uma distribuição frente às multiplicações de bases diferentes, tá? E aqui a gente tem uma distribuição a ser feita em relação a bases diferentes, mas numa divisão, aqui numa multiplicação, aqui numa divisão. Vamos ver esse primeiro exemplo. A propriedade nos diz que quando a gente encontrar bases diferentes de um mesmo expoente, pela questão distributiva, a gente pode pegar e multiplicar essas bases dentro aqui do parênteses, para ficar legal, e colocar todas essas bases multiplicadas dentro de uma única potência, que é essa potência que se repete para todas as bases. Da mesma forma, vamos fazer um exemplo para ficar claro isso. Imaginamos que aqui a gente tem 2, 3 e 4. Tá? Nosso exemplo aqui é que nós temos o A vale 2, o B vale 3 e o C vale 4. Então, quando a gente coloca aqui o 2 vezes o 3 vezes o 4, e vamos considerar que o nosso expoente vale 2. Vamos pegar números menores para a gente verificar isso de forma mais simples. Então, eu vou ter isso aqui elevado ao quadrado. Quando eu resolvo por esta propriedade, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24 ao quadrado. Tá certo? E se eu fizer de forma direta aqui, sem fazer o uso da propriedade, como é que nós teríamos? Aqui nós temos o A vale 2. 2 elevado na 2. Depois a gente tem que fazer a multiplicação por 3 elevado na 2. 3 elevado na 2. E por fim, se o
C vale 4, a gente tem aqui 4 elevado na 2. Vamos fazer os resultados aqui embaixo. Vamos colocar aqui, sinal de igualdade. Aqui nós temos 4 vezes 3 vezes 3, 9, vezes 4, 16. Agora a gente pode, se você acha que tem que pegar a calculadora, pode pegar, mas vamos fazer isso aqui juntos aqui para não precisar. Nós temos o cálculo aqui de 24 vezes 24, para ver o resultado disso aqui. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, mais um 9, e 2 vezes 24 é 48. É só dobrar. Então 6, 7, 576 é o nosso resultado usando a propriedade. Agora vamos pegar aqui, vamos fazer 4 vezes 9, 36. Vamos lá, pessoal, tabuada. E 36 vezes 16. 6 vezes 6, 36, 1, 2, 3. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Temos aqui o 216 e depois temos o 36, que é o 1 vezes 36. 6, 7, 5. Então aqui a gente conseguiu provar que o uso dessa propriedade também é muito útil. Até facilita a gente talvez chegar no resultado um pouco mais rápido, dependendo da lógica, né, do algoritmo que você usa na sua mente. Vamos ver a segunda situação agora. Vamos acompanhar que nós temos duas bases diferentes, mas no mesmo expoente. Lembra que aqui na distribuição a gente conseguiu agrupar a multiplicação e manter o mesmo expoente. A regra da propriedade diz que aqui na divisão é a mesma coisa. A gente vai colocar a base do numerador pela base do denominador e, de forma distributiva, vamos manter aqui o expoente para ambos. Tá? E aqui a gente pode fazer um exemplo. Vamos imaginar os mesmos números. Nós temos aqui o A vale 2 e o B vale 3. Então, quando a gente coloca aqui 2 por 3 elevado no expoente 2, resultado final, a gente tem 2 elevado na 2, 3 elevado na 2, temos 4 por 9. E se a gente não usasse a propriedade, nós teríamos que fazer o quê? Vamos fazer aqui no canto. O 2 elevado na 2 e o 3 elevado na 2. Exatamente o mesmo resultado. Você vai dizer, professor, mas se eu usar a propriedade demora mais, por que eu não faço direto quando aparece isso? Quando os números são pequenos, você até pode fazer diretamente, mas quando você tem números mais enormes e complexos, é importante saber da propriedade, porque às vezes pode ser estratégico você utilizar a propriedade. As propriedades são operações, são algoritmos que a gente usa quando for preciso. Se o cálculo é simples, a gente não precisa usar a propriedade, a gente faz o cálculo matemático como sempre fez, tá? A sua parte mais simplória. Então, gente, por hoje era isso. A gente fica muito agradecido pela sua presença aqui e até a nossa próxima aula.